Então, seguindo o nosso desafio de hoje, que é debater boas práticas de plantio na cultura do trigo, a gente tem que ser muito sucinto quando a gente pensa em plantabilidade e em obtenção de plantas de alta performance. Como eu comentei anteriormente, cada planta é importante dentro desse contexto. E a gente leva as plantas para a lavoura através de sementes. E a semente, eu costumo dizer que é o nosso elo de ligação com a genética também. Então, esses são os nossos tripés da produtividade, eu costumo dizer, uma genética adaptada a cada ambiente, semente de qualidade com boas práticas de plantio. Esses pontos são extremamente importantes. Não adianta eu só ter uma genética altamente responsiva e que me entrega alta produtividade, se a minha semente que está sendo o vínculo até o campo não tem qualidade, ou se o meu tratamento de semente não me protege nessa etapa. E também se eu não tenho boas práticas de plantio. E da mesma forma, não adianta eu ter semente de qualidade se eu não tenho uma genética que me entrega realmente alta produtividade. Então, esses caminhos, eles têm que andar junto. Então, esses são pontos muito importantes. E lá no nosso ambiente de plantio, eu costumo dizer que a gente constrói um ambiente de plantio ao longo dos anos. Não é de uma safra para outra. Vou começar o plantio do trigo. O que eu posso fazer, professor Alexandre, para mudar? Tu pode mudar o teu operacional, mas a tua construção de solo, de ambiente, ela vem ocorrendo nos últimos anos. E o teu manejo da palhada, seja ela da cultura anterior, soja, ou milho, ou de plantas de cobertura que foram alocadas no solo nesse intervalo de tempo, é o que eu posso mudar nesse momento. E o manejo da palha, eu já deveria ter feito o manejo para realizar o plantio. E a gente sabe aí que eu consigo fazer um bom plantio sobre palha seca ou palha verde. Palha murcha eu tenho uma dificuldade maior. Mas olhando esse macroambiente, esse micro e também o microambiente, onde cada semente vai estar localizada, a gente tem que pensar no que uma semente precisa para que ocorra a germinação, a emergência e o desenvolvimento dessa planta. E que essa planta consiga traduzir todo o potencial genético que ela carrega, que é da cultivar. Então, eu preciso de insumos básicos, como uma aeração no solo, temperatura adequada para que ocorra a germinação, disponibilidade de água. O trigo precisa, eu estou colocando uma semente no solo com umidade entre 10 a 11, 12 em alguns casos, ele precisa absorver a água do solo até uma umidade, até chegar num padrão que é a maturidade fisiológica. Ele tem que retornar à condição de maturidade fisiológica, em torno de 30 a 34% de umidade. Então, ele sai de 10 para 30, 34. E ele precisa de uma temperatura. A faixa mais ideal de temperatura para a germinação do trigo é de 15 a 25 graus, isso no solo. Quanto mais baixa for a temperatura durante a emergência, mais ele vai demorar para que ocorra a germinação e, consequentemente, a emergência. Então, esses são pontos. E quanto mais tempo ele ficar embaixo do solo, mais suscetível ao ataque de pragas. Então, são pontos que a gente precisa considerar. E esses fatores, eles têm que estar em equilíbrio e na quantidade correta. Isso que a gente costuma dizer, que para isso ocorrer, não basta eles estarem presentes no nosso solo. Eu tenho um excelente sistema de produção. Para que ocorra a germinação, eu preciso que a semente esteja em contato com o solo. Então, proporcionar um excelente contato solo-semente também é ponto primordial que está na nossa mão lá como agricultor no momento do plantio. E muitas vezes eu reduzo a qualidade do plantio com alta velocidade ou com solo compactado, que acaba não fechando bem a linha de plantio, ou um solo muito úmido. Então, tudo isso nos reduz o contato solo-semente, deixa o sulco aberto e sementes expostas ao ambiente. Muitas vezes, em conversa com produtores, me perguntam: qual é a taxa de sementes que podem ficar sobre o solo, professor? Qual que seria o número ideal? O ideal é que seja 0, mas eu sei que isso é difícil. Então, a nossa taxa de sementes exposta ao ambiente, ou seja, por cima do solo, ou na palha, ou entre a palha, ela tem que tender a 0. É que nem manejo de pragas na lavoura. A gente muitas vezes não consegue 0, mas tem que tender a 0. Esse é um ponto muito importante, que a gente precisa ficar muito atento, porque as sementes que ficaram expostas ao ambiente, elas não vão ter contato de forma adequada com temperatura e umidade. Primeiro que elas estão expostas à temperatura do ambiente e estão expostas a uma ocorrência de chuva direto sobre ela, e isso deteriora a qualidade de sementes, que é quem é responsável, principalmente o vigor, né? Falando em qualidade de semente, a gente fala muito em vigor de germinação,
mas nós lembramos que nós temos aspectos genéticos, que é a referência à pureza da cultivar, aspectos físicos, né, que é uma semente pura, sem presença de plantas daninhas e outros contaminantes, restos vegetais, a questão fisiológica, né, que é a vigor de germinação, e a questão sanitária, que é a ausência de doenças. Então, retornando para o vigor de germinação, é quem nos dá a capacidade de, com a interação com os fatores de produção disponíveis no ambiente, eu germinar. Aqui a gente traz uma situação, uma semente, colocamos a semente no solo, e ela automaticamente vai completando as etapas da germinação, vai absorvendo água e vai formando uma planta que vai se constituindo a parte aérea, a raiz principal e as radicelas. Tudo isso num período de tempo muito curto, desde que eu tenha temperatura, umidade e aeração disponível no solo. Se eu não tiver isso nas taxas adequadas, esse período vai se prolongar mais. E muitas vezes, dentro desse entendimento que uma semente é uma planta, que é um ambiente de produção, a gente se depara lá no plantio com muitas limitações. Como falamos antes, a gente precisa qualificar ainda mais o plantio do trigo, no mesmo sentido que a gente qualificou da soja, que vem lá de uma qualificação do plantio do milho. Então, a gente precisa trazer isso em escala também para o trigo. Encarar o trigo como que necessita um plantio de excelência, para a gente realmente constituir unidades de alta performance, com alto potencial produtivo, e reduzir ainda mais as plantas limitadas. E para a gente entender mais sobre isso de forma muito breve, a gente tem que entender sobre as limitações da emergência do trigo. E muitas vezes isso está lá no ambiente. Não é questão de qualidade de semente, é questão de ambiente, eu entender mais o meu ambiente de plantio. Para muitos, olhando essa imagem, a gente vai dizer, a semente tinha vigor. Realmente, a semente tinha vigor. Mas aí eu pergunto, tu quer usar o vigor de sementes para enfrentar uma adversidade ou para gerar uma planta de alta performance? Esse é o ponto. Então, é necessário decidir se vamos realmente utilizar a qualidade de sementes para enfrentar condições adversas nesse ambiente de semeadura ou para construir plantas de alta performance. Mas, professor, e naqueles casos que a gente não consegue prever e chover em cima, e eu tive um dano aí por excesso de chuva sobre as plantas, ok? Nesse caso, quanto mais vigor, mais essas nossas sementes, essas plantas vão resistir. Mas e nos casos que a gente errou o plantio, ou a gente acelerou o plantio, que a gente poderia ter melhorado ele, nesses casos eu estou perdendo, estou utilizando a qualidade para enfrentar uma adversidade que eu poderia ter ajustado dentro do meu sistema de produção. Então, tudo isso a gente precisa pensar, porque construir plantas de alta performance, eu preciso genética, eu preciso um bom plantio e sementes de qualidade, e também um bom tratamento de sementes, com uma boa distribuição de ativo e cauda, para que auxilie essa semente de alta qualidade a se proteger na etapa inicial da implantação, que é uma etapa muito crítica. Se a gente traçar um gráfico sobre as etapas críticas da cultura do trigo, a gente vai ver que a parte mais crítica é o estabelecimento, como em qualquer cultura. Por que isso? Porque se eu não tiver uma planta emergida, sadia e com alto potencial, eu não vou ter o que fazer com as demais etapas. Isso é muito importante a gente frisar. Então, a gente traz aqui várias simulações, várias situações limitantes que ocorrem no dia a dia, tanto a nível de laboratório quanto a nível de campo, né? Para a gente poder entender mais essa dinâmica das plantas. A gente traz aqui uma semeadura à profundidade adequada para a cultura do trigo, de 3 a 4, aqui a gente traz 3 centímetros. Observem a diferença das plantas de alto vigor e as de baixo vigor, né? Então, existe uma diferença muito grande. No baixo vigor, a gente já vê plantas limitadas, plantas com menor desenvolvimento, plantas mais fracas. Isso é um ponto que a gente tem que lembrar. O alto vigor nos entrega plantas de alta performance. Porém, se a gente não cuidar os fatores limitantes no campo, a gente vai acabar reduzindo o potencial das plantas de alto vigor. Isso é um ponto muito importante. Aquele produtor que gosta de fazer o plantio extremamente raso, e a gente vê muito isso no dia a dia, vai chover, eu vou fazer um plantio raso. Lembrem que, por exemplo, aqui a gente simulou a 0,5 centímetros de profundidade. Quando eu planejo um semeadura, por exemplo, a 1 centímetro ou 2, ou realmente a 0,5, eu nunca tenho essa profundidade entre todas as sementes, eu sempre tenho uma pequena oscilação. E eu preciso cuidar muito isso, porque eu vou ter uma taxa de sementes exposta ao ambiente muito maior. E eu vou ter um dano muito maior no caso de uma chuva pesada pós o plantio. Falando em chuva pesada, a gente precisa sempre respeitar um período
pré-plantio e pós-plantio de no mínimo 24 horas sem chuva na área de produção. Isso nos ajuda a reduzir limitações sobre as plantas que estão ali emergindo. Então, a semeadura superficial, a gente observa que eu tenho as plantas com uma debilidade maior, tanto no baixo vigor quanto no alto vigor, em detrimento à imagem anterior que a gente mostrou aí, de plantas na profundidade correta. E o que acontece, professor, quando a gente aprofunda mais nas condições secas que a gente já viveu em outros anos, e tomara que não se repita nesse, que a gente acaba aprofundando mais para buscar umidade, porque eu não tenho umidade disponível, e eu preciso fazer o plantio dentro do meu planejamento de sistema de produção, e também dentro do meu planejamento de capacidade de plantio. E a gente acaba plantando em alta profundidade. A gente traz aqui 8 centímetros de profundidade, e observa o impacto tanto no baixo vigor quanto no alto vigor. Então, realmente é um excesso de profundidade muito grande. E um ponto que a gente precisa lembrar é que numa profundidade dessas eu venho a ter muito mais oscilação na linha de plantio entre as sementes. Eu tenho uma oscilação muito maior. Lembre, eu preciso ter uma excelente distribuição horizontal, porque cada semente precisa, cada planta precisa de um espaço para interagir com os fatores de produção, água, luz e nutrientes do solo. Então, eu tenho que cuidar muito da aglomeração de plantas, duplas, triplas, e também cuidar falhas. Então, isso tudo é distribuição horizontal. Mas eu também preciso ficar atento à distribuição vertical, porque oscilações em termos de profundidade, motivadas por deficiência de corte, por parte do meu sistema de corte da semeadora, em cortar a palha, abrir o sulco e depositar sementes, ou mesmo por excesso de palha, ou acúmulo de palha em algumas áreas do talhão, ou mesmo compactação. Então, ou velocidade excessiva de plantio também. Todas essas variáveis acabam alterando a nossa dinâmica, tanto na distribuição horizontal quanto vertical. Porém, quanto mais eu aprofundo, maior é essa variabilidade. A pesquisa tem nos mostrado. Eu forço mais a minha semeadora e eu também estou consumindo mais combustível e depreciando mais os meus equipamentos. Então, observem, esse ponto é muito crítico. O que aconteceu nessa área de plantio? Alta velocidade de semeadura, mais solo úmido. Então, 2 pontos. Parou de chover, eu comecei a plantar um solo com pouca palha, e eu tenho um plantio em alta velocidade. Por que a gente está vendo, a gente sabe que é alta velocidade? Por causa do alto revolvimento do solo. Então, esses pontos eu preciso lembrar. E aqui eu estou tendo sementes em profundidades diferentes, além de estar um solo com pouca palha, eu estou expondo ainda mais esse ambiente de plantio. Vamos lembrar que o trigo, diferente da soja, eu tenho as linhas de plantio mais próximas. Isso faz com que eu tenha um maior revolvimento do solo. Então, a gente precisa cuidar muito desse revolvimento do solo, porque imagina se vier uma chuva posterior, como é que vai ficar a movimentação das partículas, o assoreamento e entre outros fatores. Então, ocorre uma alteração muito maior nesse ambiente em que as plantas estão ali, que elas se encontram. Então, isso é muito importante. Que a gente trouxe lado a lado, um plantio a 0,5, um plantio a 3 centímetros e um plantio a 8. Observem a diferença na emergência das plantas. Então, esse ponto a gente precisa estar muito atento. Então, a gente precisa cuidar também a profundidade, cuidar a velocidade, para que a semente realmente tenha um excelente contato com o solo e ela consiga interagir e emergir de forma uniforme. Porque se eu tiver plantas em profundidades diferentes, sementes em profundidade diferentes, eu vou ter plantas emergindo em profundidades diferentes. Isso faz com que as sementes tenham que alocar entre elas reservas em taxas diferentes. Isso faz com que a emergência seja em momentos diferentes, gerando plantas dominantes e plantas dominadas, não por qualidade de semente, e sim por erros de plantio. Que a gente traz uma chuva, uma semeadura seguida de chuva, refrisando a importância de respeitar o período mínimo de 24 horas pós-plantio sem chuva, e muitas vezes a gente acaba não vendo isso na prática. A gente quer fechar o talhão, sabe que está vindo uma chuva, a gente acaba acelerando um pouquinho mais para fechar o talhão e guardar a máquina em chove, a gente fica feliz. A gente deveria ficar triste. Se eu voltar nessa área e caminhar do momento que choveu, me distanciar dessa chuva, dentro do talhão, para o lado contrário, onde iniciou o plantio, eu vou ter um estabelecimento cada vez melhor. Porque eu tenho um dano associado aí à ocorrência da chuva, né? Eu tenho um dano por embebição, por excesso de água no estabelecimento.
Isso que o trigo é muito mais resistente do que a própria cultura da soja, nesse quesito dano por chuva após o plantio. E choveu, em que momento eu posso voltar? Primeiro, meu solo tem que estar em condições. Eu não posso voltar e causar uma compactação, um alto desenvolvimento de solo. E nem ter excesso de umidade. Senão eu começo a pegar barro na roda limitadora, na roda compactadora e no disco de corte também, ou no sulcador. E eu começo a alterar essa minha dinâmica de plantio. E também colocar uma semente num solo com excesso de umidade. Isso a gente precisa respeitar. E isso, na prática, a gente vê muito. Olha essa situação, plantio de trigo seguido por chuva em áreas mediamente declivosa, que é uma realidade muito comum aqui do sul do Brasil. Essas áreas onde a gente cultiva trigo, cultiva soja, cultiva milho. A diferença do trigo é que eu revolvo mais em função da proximidade das linhas, e isso facilita a erosão, sem contar que nós estamos num período, sempre o período do inverno é um período mais chuvoso. Isso em áreas planas não ocorre nessa taxa, salvo se eu tiver solos compactados também. Então, que eu tive um estrago muito significativo, o trigo vai se recuperar, mas eu preciso lembrar que vai perder potencial de produção. Então, perdi produtividade em função dessa limitação. Outras erosões, valetas dentro da área de produção, comprometendo aí diversas unidades de produção. Então, dentro da medida do possível, eu preciso corrigir, ajustar e adequar meu sistema de produção para essa situação e cuidar cada vez mais o plantio, cuidar a velocidade, cuidar a compactação. Isso é muito importante. Então, temperatura também, aqui a gente traz uma situação aí, mais os estados de cima aí que também produzem trigo, plantio em alta temperatura, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, que também é um fator limitante. Aqui a gente traz baixo e alto vigor e tem plantio com temperatura de 30 graus por 8 dias. Não é uma realidade do sul, mas sim dos estados de cima aí. Tenho certeza que tem produtores nos ouvindo também. Então, tenho que cuidar esse plantio em alta temperatura, que geralmente é em áreas de pivô. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Se não for área de pivô, eu também preciso cuidar, porque é extremamente limitante a emergência das plantas. E o que a gente não quer é a ocorrência de plantas limitadas dentro da área de produção. Por quê? Observe nessa imagem aqui, uma planta limitada com menos perfilho ou afilhos, como a gente melhor entender. Então, esse ponto é importante. Ela está com desenvolvimento menor e ela também não tem perfilhos, porque ela emergiu depois. Aí, muitas vezes, a gente se pergunta, mas é qualidade de semente? Não, grande parte das vezes não é qualidade de semente, e sim um erro no ambiente de plantio. Utilizei semente de alta qualidade, fiz um excelente plantio. Qual a causa dessas plantas limitadas ou plantas emergindo depois? É o ambiente. O ambiente foi diferente entre as unidades de produção que eu depositei. Isso que a gente precisa lembrar. Então, esses pontos são muito importantes. Aqui também um plantio com um solo extremamente desestruturado, com um cúmulo de palha e chuva pesada em cima ainda. E o resultado partes emergiu e partes não emergiu, principalmente aí pelo acúmulo de palha e pelo assoreamento. Então, pontos muito críticos aí. E no final, a gente vai colher, buscando alta produtividade, e a gente vê que a lavoura carece de unidades de produção de alta performance. A gente tem partes com maior acúmulo de plantas e a gente tem muitas falhas. E isso acabou limitando a dinâmica da cultivar e me comprometendo a produtividade. Então, como que eu faço diferente, professor? O momento de fazer diferente é agora, no plantio, escolhendo corretamente a cultivar, pegando semente de alta qualidade, fazendo um excelente tratamento e procedendo um excelente plantio, proporcionando a essas sementes um microambiente de plantio favorável para que ela consiga emergir e se desenvolver de forma uniforme. Lembrando que com limitações nessa etapa inicial acabam comprometendo todas as demais etapas até a maturidade fisiológica. Então, lá na maturidade fisiológica, eu posso ter uma alta desuniformidade movido pelo plantio feito numa situação com excesso de limitações, ou um plantio muito limitante. E isso me compromete até a minha colheita depois. Lembrando, quem utiliza dessecação aí com produtos registrados para essa finalidade do Ministério da Agricultura, eu preciso ter uma uniformidade da lavoura para mim conseguir um efeito extremamente favorável nessa técnica, que muitas vezes, se eu errei no plantio, acabo tendo dificuldade depois de identificar o melhor momento, a maturidade fisiológica para proceder à dessecação.
então acaba interferindo como um todo. Na última safra, no sul do Brasil, tivemos muita ocorrência de geadas. Aqui a gente traz um campo que teve um grau significativo aí de dano por geada também. A gente precisa lembrar, o Maico vai estar falando depois do posicionamento das cultivares, a gente precisa estar muito ciente do posicionamento correto da cultivar. A gente precisa respeitar as janelas de plantio de cada material, justamente para não sofrer uma ocorrência como essa. Então, de forma muito breve, o que a gente gostaria de trazer para vocês é que cuidem o plantio, procedam um plantio com excelência, cuidando da velocidade, deixando a semente com excelente contato com o solo e que esse solo tenha uma temperatura adequada e também uma boa disponibilidade de água. Todos esses fatores são cruciais para a gente ter um estabelecimento uniforme e sem ocorrência aí de limitações. Obrigado.